friends! Vamos começar mais uma aulinha de inglês e hoje o tema é o nosso querido verbo to be, ok? O verbo to be, muitos alunos, dizem e afirmam que passam o ano todo estudando o verbo to be e mesmo assim apresentam muitas dificuldades com o verbo to be, ok? Aí esse impasse, esse mistério que cerca o verbo to be e que muitas vezes faz com que os alunos achem difícil, que na verdade, gente, depois que vocês assistirem essa aula, vocês vão ver que é muito, muito fácil, né? Super, hiper fácil, ok? Então a gente vai dar continuidade à nossa aula de hoje, que é sobre o tema verbo to be. E aí eu vou apresentar as formas negativas, afirmativas do presente simples, tá bom? Que é o foco da nossa aula de hoje, ok? Então vocês têm aí no slide, acompanhem na telinha, né? E no material de vocês, tá bom? Na língua inglesa, o verbo to be, exerce mais de um papel. Além de ter o sentido de ser e estar, que a gente já conhece, a gente sempre está falando que o verbo to be significa ser ou estar, ok? Em português, ele também tem a função de verbo auxiliar, ou em outros tempos verbais, tá bom? Então, ele vai auxiliar tanto no future, usando o will, tá bom? Que é o futuro. Você vai ver que o verbo to be aparece para auxiliar formas no passado também, ele vai aparecer em algumas situações para auxiliar a formação daquele passado, tá bom? Ou seja, ele acompanha o verbo principal da frase, ok? Então, essa foi a primeira apresentação. Vamos ver em seguida o verbo to be no simple present, que é o nosso foco, né? Como já falei, o verbo to be ele vai aparecer em outros tempos verbais também, né? Para auxiliar a forma desses tempos verbais. Mas o nosso foco aqui da aula de hoje é ele no simple present, que é o presente simples, ok? O presente simples no inglês, ou simple present, ok? É o tempo verbal utilizado para expressar ações habituais que ocorrem no presente. Ademais, utiliza-se o simple present para indicar verdades universais, sentimentos e opiniões. O simple present, ou presente simples da língua inglesa, corresponde ao presente do indicativo do português, tá bom? Então, seria mais ou menos aí a equivalência do presente do indicativo da língua portuguesa, ok? Vamos dar seguida. Aqui a gente já começa para vocês verem que a aula vai ser bem rapidinha, porque o tópico é muito fácil, gente, tá? A gente aprende a forma, que ele se compõe, a gente entende o que tá falando aí nessas formas, que eu vou falar os significados para vocês, e daí vocês já vão aprender a forma negativa, interrogativa, vão criar frases, vão montar frases, e vai ficar muito, muito simples para você conseguir se comunicar já utilizando o verbo to be, ok? E só relembrando, tá, gente? A gente sempre tem que estudar o verbo to be, tá bom? Então, todas as séries, geralmente, ou você inicia, ou lá no meio do ano a gente volta a tocar no assunto do verbo to be, porque ele é a base, com ele a gente consegue construir frases, a gente consegue se comunicar, a gente consegue dar uma resposta, tá bom? Desde que, claro, seja no simple present, ou em algum tempo verbal que o verbo to be possa se apresentar, tá bom? Mas isso a gente vai aprender mais adiante, ok? Então, vamos lá, acompanhem no material de vocês, ó. Forma afirmativa, coloquei os dois modos aí, tá bom? O modo contraído e o modo não contraído, tá bom? Que é para vocês aprenderem, os dois estão certos, tá bom? Os dois estão certos, então vocês já aprenderam que a forma contraída a gente utiliza muito quando a gente quer encurtar frases, numa linguagem mais informal, tá bom? A gente utiliza a forma contraída, ok? Para facilitar a pronúncia, enfim. Quando você quer escrever um texto mais formal ou conversar com alguém de modo mais formal, a gente utiliza a forma sem contração, ok? Então, vamos lá. A gente já viu os pronomes, tá? Então, por que a gente já aprendeu os pronomes? Porque é preciso na hora da constituição e de aprender a construir aí frases do verbo to be, ok? Então, eu já sei o significado de todos os pronomes. Caso vocês estejam com dúvida com relação aos pronomes, voltem o vídeo da aula passada, tá bom? Assistam para vocês tirarem todas as dúvidas com relação aos pronomes, para vocês poderem entrar aí no tópico do verbo to be, ok? Então, vamos lá. E vocês têm aí, ó, I'm, your... Opa, eu tô falando a forma contraída, tá? Vamos voltar aí de novo, ok? I am, you are, she is, it is, we are, they are, ok? Vamos lá mais uma vez, again. I am, you are, he is, she is, it is, we are,
they are, ok? Forma contraída, ou seja, contract form, né? Short form, ok? Então, a gente utiliza esse apóstrofe, que é essa vírgula que fica em cima, né? E a gente suprime a primeira letra do verbo, que no caso é o A de am, o A de are e o I de is, tá bom? Sempre essas primeiras letras aí do verbo, ele vai sumir e vai ficar no lugar esse apóstrofe, tá bom? Para substituir o que encurta a pronúncia, tá bom? Então, se eu falava I am, aqui eu vou falar I'm. Se eu falava you are, your. She is, she's. It is, it's. We are, we're. E they are, they're, ok? Nessa planilha aí faltou we are, né? A forma contraída de we are. Mas vocês já entenderam como é a formação, né? Coloca o apóstrofe e a primeira letra do verbo some, igual tem nos outros aí que estão utilizando are. E aí fica we're, ok? Então, gente, essa aí é a forma afirmativa e a forma contraída, tá bom? Do verbo to be. Agora, o que eu estou dizendo aí, teacher, em português? Se eu tenho I am ou I'm, eu estou dizendo o que em português? Eu sou ou eu estou. Eu sou ou eu estou aonde? Eu sou o quê? Vai depender do que você coloque, o complemento que vem a seguir daí, tá? Essa daí é a primeira formação, tá bom? A colocação em frase, você que vai colocar, né? Depois que você aprender direitinho, aí você pode começar a criar suas frases. Então, I am a teacher. Eu sou uma professora. I ou I am a teacher, ok? Coloquei o complemento ali. Eu sou uma professora, tá? I am at school. I'm at school. Eu estou na escola, ok? Como é que eu vou saber se eu estou dizendo ser ou se eu estou dizendo estar? Vai depender do contexto que você colocar na sua frase, tá bom? Ou que você lê numa frase em algum texto, tá bom? Se eu estou vendo que é I am at school ou I'm at school, eu não posso dizer que eu sou a escola, né? Não faz sentido, tá bom? Então, o que faz mais sentido é eu estou na escola. I am at hospital. Eu estou no hospital, ok? Então, você tem que sempre interpretar, dar o significado de acordo com o sentido que faça coerência, tá bom? Com aí a interpretação que você necessita, ok? Então, vamos agora, a gente vai ver aqui a forma negativa, tá bom? Quando você diz que não, eu não sou professora, eu não estou na escola. Então, vamos aprender como é que a gente coloca aí, tá bom? Nós vamos aprender todas as formas negativas, tanto a forma negativa comum como a forma negativa contraída também, tá bom? Então, I am not. I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. You are not. And they are not. Ok? Então, nós temos aí a forma negativa do verbo to be. O que foi que mudou da forma negativa para a forma afirmativa? Apenas adicionamos o not aí depois do verbo, tá? I am not. Eu não sou. You are not. Você não é. Ou você não está. Depende do que você queira significar aí, tá bom? Forma contraída, mesmo estilo, tá bom? Você vai contrair o verbo, não é a negativa, tá? O que vai aí desaparecer, tá bom? É o O do not, e aí você vai colocar o apóstrofe aí, tá? Suprimindo o O do not. Apenas ali na primeira, que é o I am not, fica suprimido o verbo to be aí, no caso, o A, né? O A de am ficou escondido pelo apóstrofe, tá? Nos demais, é sempre a letra O que vai ficar suprimida aí, tá bom? Então, aí nós temos, ó, I'm not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, they aren't, you aren't, né? Troquei aí a change. You aren't, they aren't, ok? Então, nós temos aí a forma contraída. Muda o significado? Não muda, tá? Tanto a contraída afirmativa quanto a contraída negativa, o significado não muda, tá bom? A gente faz essa contração, só relembrando, tá?
para facilitar na hora da pronúncia, para deixar a linguagem mais informal, tá bom? Então, é por isso que a gente faz a contração, ok? Let's continue. Depois do modo negativo, a gente tem o modo interrogativo, tá? Tanto positivo quanto negativo. Eu posso fazer uma interrogação, negação? Posso também, tá bom? Mas caso fique confuso, aí no finalzinho, volta o vídeo de novo, assiste como é que faz a afirmativa, a negativa, a interrogativa para ficar tudo ok, tá bom? Então, nós temos aí ó, a forma negativa. Opa, a forma interrogativa positiva. Então, a gente vai iniciar aí, ó. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Né? O que foi que mudou aí da forma afirmativa para a forma interrogativa? O que mudou foi que a gente trocou de lugar, tá bom? A gente fez uma troca. Eu tinha o sujeito e eu tinha o verbo. Então, eu fiz essa troca de lugar com eles dois, tá bom? E aí, depois eu vou explicar como é a troca ali da negativa, tá bom? Então, no lugar do sujeito, eu botei o verbo e no lugar do verbo, eu botei o sujeito. E adiciono aí um ponto de interrogação. Obviamente, ele não fica no meio da frase, ele vai ficar sempre no final, né? No final, porque aqui a gente já tem uma frase. Então, vai ser no final, tá bom? Eu sou, você é, ele é, ela é, nós somos ou estamos, vocês estão, ou eles ou elas são ou estão, né? Lembrando que eu dou sempre essas duas opções, gente, mas você vai fazer a sua interpretação para dar o significado da sua frase, tá bom? E na forma contraída, forma interrogativa negativa, tá? A gente faz o quê? Permanece a troca, né? Toda forma interrogativa no inglês você vai fazer a troca. Onde é sujeito vai ficar o verbo e onde está o verbo vai ficar o sujeito, ok? E aí, em seguida, vem os complementos, tá? O resto da frase. No caso, aqui a negativa segue a mesma ordem, tá? Na afirmativa, vem sujeito, verbo, negação. Na interrogativa, vai ficar verbo, sujeito e negação, ok? Então, vamos seguir. Então, gente, é isso, tá? Nossa atividade, eu ia voltar aqui no slide, mas a nossa aulinha, gente, é muito simples, muito fácil to be, tá bom? Vocês vão ter aí vários exercícios para vocês praticarem, tá? Aguardo vocês no PV, vocês mandando foto, tirando as dúvidas, podem fazer as perguntinhas também, tá bom? Então, façam as perguntinhas de vocês, entrem em contato comigo pra gente continuar aí as nossas aulas, tá bom? Então, a gente se vê na próxima semana.